Saudações, saudações, papirões. Sejam muito bem-vindos à nossa live de aquecimento que antecede o exame CFC 360, um evento ao vivo, online, gratuito, que acontece a partir do dia 24 de julho, em que dentre os dias 24 e 27 de julho, eu vou te mostrar como ser aprovado no exame CFC, estudando menos de 2 horinhas por dia, mesmo que você já tenha reprovado muitas vezes, ou esteja inseguro por fazer a prova pela primeira vez. Eu sou o professor Giovanni e a minha missão aqui hoje é te apresentar, dentro do tópico de contabilidade geral, o que os tópicos de princípios e práticas comuns aplicadas em prova podem fazer diferença na hora da sua aprovação. Veja só, quem teve a oportunidade de assistir a live que eu fiz anterior a essa, que ocorreu na segunda-feira, eu pude mostrar aqui como a prova é organizada. Isso é importante para você, para nós entendermos o seguinte, ó. As disciplinas não possuem na prova CFC o mesmo grau de importância. Então, é uma atitude da pessoa organizada, uma pessoa minimamente organizada, ela separa o que ela vai estudar em cada dia. Sem essa organização, as chances são de que toda vez que a pessoa sente para estudar, que já tem um certo obstáculo para isso acontecer, a pessoa ainda se pergunte, o que eu vou estudar hoje mesmo? Né? O que eu deveria estudar hoje? Quando isso acontece, quando você coloca mais uma barreira, a barreira de decidir o que estudar a cada vez que senta para estudar, quando você coloca mais essa barreira, o caminho até a sua aprovação fica mais difícil. Acontece que, infelizmente, algumas pessoas super organizadas, e eu acho legal que as pessoas organizadas existam, porque vale a pena ser organizado, mas é possível que a sua forma de se organizar leve você até a reprovação, se você colocar, por exemplo, uma matéria para ser estudada a cada dia, por exemplo. Eu já vi cronogramas de estudos por aí, em que a pessoa coloca, por exemplo, a contabilidade geral em um dia de estudo, a contabilidade pública no dia seguinte, vamos colocar aqui os dias da semana, né? Segunda-feira, contabilidade geral, terça-feira, contabilidade pública, quarta-feira, contabilidade de custos, quinta-feira, auditoria, sexta-feira, perícia. Se você organizar isso dessa forma, colocando uma matéria para cada dia da semana e seguindo o edital do exame CFC, você vai perceber que o edital do exame CFC mostra 13 tópicos que ele chama de disciplina. 13 disciplinas. Por exemplo, normas e as normas de contabilidade, elas estão apresentadas como uma disciplina específica. As normas e princípios de contabilidade é uma disciplina específica. E contabilidade geral é uma outra disciplina específica. Teoria da contabilidade é uma outra disciplina. Só que juntando essas, nós temos um grande grupo que é a contabilidade geral, né? Então, se você colocar essas 13 disciplinas que estão lá, uma disciplina a cada dia na semana, vai acontecer de você demorar quase 2 semanas para ver novamente uma disciplina que havia sido estudada, né? Então você vai estudar contabilidade geral, então vai demorar pelo menos 12, 13 dias de estudos até você ver contabilidade geral de novo, se você organizar as disciplinas colocando uma coisinha para cada dia. Só que a maior gravidade disso é se você organizar dessa forma, você vai acabar priorizando, ou melhor, igualando o grau de importância das disciplinas. Não faz sentido você organizar os seus estudos
equilibrando de forma equânime, né? Colocando a mesma quantidade de contabilidade geral e de contabilidade de custos, por exemplo. Porque o grande grupo de contabilidade geral, que envolve ali pelo menos 29 questões, comparado à contabilidade de custos, que são apenas 4 questões, ou quem sabe auditoria, que são 2 questões, perícia, que são 2 questões, se você igualar o grau de importância entre as disciplinas, você vai caminhar rumo à reprovação. Giovanni, mas aí, cara, é o seguinte, eu fiz um cronograma e pode ser que você queira criar o seu cronograma, né? Aqui no Papiro Contábil, os meus alunos usam um cronograma que eu crio para eles. Nesse cronograma eu digo o que deve ser estudado a cada dia. E é interessante que quando o aluno entra para a mentoria e ele olha o cronograma, eu não faço um mix de disciplinas de cara. Inclusive, fico sorrindo quando alguém chega comigo e diz que foi reprovado no exame CFC, talvez porque tenha feito a prova no 8º período ou no 7º período ainda, cursando a graduação, e aí por não ter visto ainda a matéria de auditoria, por exemplo, né? Então a pessoa diz assim, poxa, eu reprovei, né, professor? Eu fiz a prova, mas eu ainda não tinha nem estudado a auditoria. Pois é, mas se você reprovou, não foi porque você nunca viu auditoria na sua vida, porque auditoria são 2 questões. A verdade é que as pessoas vão para a prova CFC sem dominar a base, sem dominar as coisas mais importantes para a prova CFC. E eu queria que você me dissesse como foi a sua base de estudos ao longo da graduação. Contem-me nos comentários, por favor. A sua base de estudos na graduação foi uma base muito sólida, muito legal? Os professores, à época da faculdade, te ensinaram com clareza cada tópico? Você domina muito bem os conteúdos da base? A Bárbara fez um comentário ali e diz que para ela foi ruim. E eu conto assim porque a minha também foi dessa forma. E aqui eu não estou duvidando da capacidade dos professores, porque alguns professores eram muito bons naquilo que eles ensinavam, mas de modo geral, o conjunto, sabe? O conjunto da obra. Às vezes você pode ser muito bem atendido na recepção e ser maltratado por uma pessoa que lhe atendeu. Você vai sair dali com o conjunto da obra. Pronto. A prova CFC, ou melhor, o que eu aprendi na graduação, à época da faculdade, para fins de prova, para fins de exame CFC, revelou-se uma base muito fraca. E quando você tem uma base muito fraca, você pode se assemelhar a um projeto de construção mesmo. Qualquer construção feita em uma base que é fraca é uma construção frágil. E quando você tenta seguir um cronograma de estudos, por exemplo, ou tenta estudar sem um cronograma de estudos que seja focado na construção da base, você perde a oportunidade de dominar os conteúdos mais relevantes para a prova e, infelizmente, acaba se perdendo também. Porque eu conheço pessoas que não estudaram nada para o exame CFC, acabaram sendo reprovadas no exame CFC, tudo bem, e elas não ficaram mal com isso, porque no fundo reconhecem que não estudaram o suficiente, porque não fizeram um estudo muito objetivo, direcionado. Conheço algumas pessoas que bateram na trave, ficaram com 23, 24, 22 pontos. E reconhecem que podiam ter feito um pouquinho a mais, porque pegaram conteúdos soltos lá nas aulas do YouTube, mas não tinham uma sequência para estudar todos os dias. E existe um conjunto de assuntos, um conjunto de tópicos, que na minha percepção seria o conteúdo mínimo que você deveria, sabe, obrigatoriamente levar para a sua prova. Eu agora estou chamando esse conteúdo mínimo
de colete à prova de balas, que é o seguinte: imagina uma missão policial, né? Cara, seu mecanismo de defesa, pô, o mínimo que eu vou encontrar ali é um inimigo querendo me alvejar, sendo um policial, por exemplo, né? Então, qual é o mínimo que eu preciso levar para a prova? E aí eu vou citar aqui, dentro de contabilidade geral, nesse alinhamento com você, algo que possa fazer sentido para a sua organização de estudos, que envolva contabilidade geral, mas acima de tudo, que sirva como um reforço para a sua decisão. Eu posso dizer assim, ó, é importante estudar contabilidade geral, mas aí eu estou falando assim, ó, é importante estudar contabilidade geral. E contabilidade geral é um mundo, tem muita coisa dentro de contabilidade geral, muita coisa mesmo. Agora olha a diferença entre eu dizer assim, você deve estudar contabilidade geral. Agora olha a diferença. Olha, existe um conjunto de assuntos, não é um conjunto de matérias não, tá? É um conjunto de assuntos que estão dentro da mesma matéria. Há um conjunto de assuntos que você deve ser incapaz de ignorar. Você está proibido de ignorar esses assuntos. Um conjunto de assuntos que são os mais cobrados em toda a história do exame CFC. Então, quando eu digo a você, olha, você precisa dominar contabilidade geral, tá amplo, tá genérico. Eu vou dizer de outra forma. Há, dentro de contabilidade geral, um conjunto de temas que você está proibido de ir para a prova sem dominar esse assunto. Proibido. E eu quero listar para você na aula de hoje, nesse nosso bate-papo, e fazer um acordo contigo. Um acordo de fechamento. Você não pode admitir ir para o exame CFC sem dominar essa lista de temas que eu vou te apresentar a partir de agora. Beleza? Veja, eu disse a você assim, cara, uma base de estudos ao longo da graduação, sua base de estudo pode ter sido muito boa, pode ter sido fraca. Se a sua base de estudos foi fraca e você, ou melhor dizendo, se você não consegue, eu tô tão zerado assim na faculdade ou do aprendizado, do estudo, eu tô há tanto tempo sem estudar, porque às vezes a pessoa tá 5 anos sem estudar. Escrevam aí para mim, há quanto tempo vocês estão sem estudar? Sem estudar para o exame CFC, para valer assim. Sei lá, você formou há 3 anos, formou há 5 anos. Então tem uma galera que já se formou há 10 anos e está 10 anos sem estudar. Então, para essa pessoa, ainda que ela dissesse assim, Giovanni, eu tive uma base muito... Eu tive uma base de estudos muito legal à época da faculdade, mas já se passaram 10 anos. Eu já não domino mais nada do que aquilo que eu dominava. O Geraldo diz ali, 6 anos. Poxa, 6 anos, ainda que você tivesse tido uma base muito boa, 6 anos depois, ou 8 anos depois, como a Shonja ali, poxa, 8 anos sem estudar, as chances são de que aquilo que foi construído muito bem já não tenha tanta força, ou, por exemplo, aquilo que já não tinha sido tão bom lá no começo, 8 anos, ou quem sabe até 2 anos depois, se resume a nada. E aí, é provável que alguém se sinta nessa situação. Giovanni, eu estou zerado. Eu sinto que eu estou no zero. Eu sinto que eu não sei nem por onde começar. Se você está com essa sensação, o lugar certo de você começar é aqui. Especialmente no nosso evento que vai acontecer, que é o Exame CFC 360. Vai acontecer do dia 24 de julho até o dia 27. De 24 a 27 de julho. Eu vou te mostrar o jeito errado que você tem estudado ao longo de todo esse período aí, ou quem já reprovou 3, 4, 5 várias vezes, o jeito errado de estudar para o exame CFC e uma metodologia que eu acredito ser um jeito certo de estudar. Vou te mostrar tudo isso com ferramentas para você aplicar
Vou, inclusive, te entregar um cronograma de estudos, que você vai poder usar o cronograma de estudos até a sua prova. E eu não tenho problema nenhum em dizer isso para você, porque todos vocês aqui conhecem a seriedade do nosso trabalho. Ao final do evento do exame CFC 360, eu vou abrir as inscrições para o meu time de mentoria. E esse time de mentoria, com mais de 30 aulas ao vivo com resolução de questões e uma plataforma de estudos direcionada para o exame CFC. Não perca, não deixe de participar do exame CFC 360. Então eu vou começar a listar para você aqui agora um conjunto de temas que você está proibido de ignorar, que você está proibido de errar no dia da sua prova. Todos eles vão formar a sua base de estudos, a base para você conseguir ser aprovado no exame CFC. Pronto para anotar? Então pega aí papel e caneta na mão, por favor. O primeiro tema pode botar para dominar o tema de classificação de contas. Ah, Giovanni, isso aí eu nunca soube. Ah, isso aí é muito difícil. Deixa eu fechar contigo uma coisa. Vamos combinar uma coisa? Classificação de contas não é um tópico isolado na contabilidade. Você vai usar contas no balanço patrimonial, que é um tópico específico. Você vai usar contas na DRE, que é um outro tópico específico. Contas na DFC. Você vai usar contas em tudo na faculdade, ou formando, ou trabalhando na área de contabilidade. Conhecer as contas é uma missão e eu quero poder te ajudar nesse projeto. Eu quero fechar um acordo com você, Giovanni. Né? Então, nós somos fechamento aqui. Né? Você não vai errar classificação de contas na sua prova. Você não vai aceitar ir para a prova sem dominar classificação de contas. Proibição. Você não pode aceitar ir para o exame CFC sem que você tenha segurança da classificação de contas. Ok. No que a classificação de contas pode interferir? Se eu te falar, na real, ela interfere no nível de segurança que você sente para ir fazer a prova. Você sabia disso? O fato de você hoje reconhecer que tem dúvida em classificação de contas, porque a sua base de estudos não foi uma base muito sólida. O fato de você reconhecer isso, quando chega no dia da prova e você vê uma questão que tem aquele estereótipo de questão de classificação de contas, que é uma lista, uma listagem com várias contas. Você olha para aquilo, antes de ler as contas, você já está convencido de que é um assunto que você não domina. A sua insegurança aflora só de ver o modelo da questão. Digam-me aí se é verdade ou se eu estou mentindo. E eu não falo aqui só do tema de contabilidade geral, não. Ou melhor, não é só do tema de classificação de contas. A verdade é que qualquer tema, qualquer tópico, que você tenha clareza da sua dificuldade e você não bota gás para vencer logo essa dificuldade, ela desperta a tua insegurança no dia da prova. Por exemplo, depreciação é um tema que está em todas as provas. Toda prova de contabilidade cobra depreciação. Vamos supor que você já tenha percebido, você já percebeu que você está errando questões de depreciação. Você já percebeu que está com dificuldade em acertar questões de depreciação. Você já percebeu isso. E depois de ter percebido isso, você não fez uma coisa para vencer essa dificuldade. Você não dedicou 2, 3 horas específicas de uma aula de depreciação.
meio que você sabe mais ou menos, mas fica inseguro. Cara, se você não fizer uma operação força-tarefa para dominar um assunto que você já tem clareza que você tem dificuldade, ele vai aparecer na sua prova. E o maior problema não é você errar, não. É chegar à conclusão na hora da prova, e como se a prova dissesse para você, e aí, vai acertar ou não vai? E aí você chega à conclusão de que, puta merda, eu sabia que eu ia encontrar uma questão dessa. Eu sei que eu tenho dificuldade nesse assunto. Ah, que ódio. Vou tentar aqui. E aí tentar fazer uma questão com insegurança é prejuízo para você. Tentar fazer uma questão com um assunto que você fechou, nós somos um fechamento, nós decidimos isso, né? Você fechou comigo de que existe um conjunto de assuntos que você está proibido de ignorar. E esse conjunto de assuntos que você está proibido de ignorar são os assuntos que estão em todas as provas do exame CFC. E você não pode ir para a prova sem ter dominado isso. Aí eu listo os assuntos para você. E você reconhece a sua dificuldade nesse assunto. Então eu listei o primeiro, classificação de contas. Pô, Giovanni, eu reconheço, cara. Pô, cara, tu falou a verdade. Eu até sei algumas, mas quando aparece uma conta estranha lá, ok. Então você está me dizendo que tem insegurança quando cai classificação de contas, que você já reconheceu que tem essa dificuldade. E se você não fizer nada daqui até a sua prova, quando você chegar na hora da prova e reconhecer a questão de classificação de contas, você vai ter a sua insegurança aflorada. E isso vai afetar a sua ansiedade. Vai fazer você perder tempo no processo de decisão. E isso é tão pesado, e que talvez você não tenha tanta clareza agora. Mas vamos lá. Alguém aqui já perdeu o sono na hora de tomar uma decisão? Exemplo, você quer comprar uma casa, ou você quer vender sua casa, e você está na dúvida, porque é um projeto de vida e você está com a oportunidade, você fala, mas se eu comprar, caramba, não, eu vou pensar melhor. Alguém te ofereceu um carro e, será que eu compro, será que eu não compro? Vou pensar um pouquinho. E aí quando você tenta dormir, a decisão sugando sua energia. O processo de decisão. Então, quando você precisa entrar num processo de decisão e você sente medo, insegurança, isso te deixa numa condição de desconforto que é capaz de tirar seu sono. Ora, se a decisão é um processo tão complexo que tira o sono de tanta gente com ansiedade, preocupação, seria assim tão diferente e leve no dia do exame CFC? Com certeza não. No dia do exame CFC, você terá que tomar centenas e centenas de decisões. Porque apesar da questão ter 50 questões, né? A prova, né? Perdão. Apesar da prova ter apenas 50 questões, cada questão tem 4 alternativas. Ou seja, em cada alternativa você vai ter que escolher se aquilo é verdadeiro ou falso, se for uma questão para olhar as alternativas. Às vezes é para marcar A, B, C ou D, ou às vezes é para ligar colunas. Cara, você faz centenas e centenas de decisões na hora da prova. E agora eu pergunto, você prefere fazer tomar uma decisão de forma segura ou de forma insegura? Você prefere fazer uma prova com medo, com ansiedade, ou com segurança e tranquilidade, porque você listou uma sequência de temas que você decidiu não errar? Eu não vou errar as questões desse assunto. Agora, para você chegar nesse nível de decisão, é preciso dedicar um tempo para essa coisa. Então, vamos aos fatos.
Em teoria da contabilidade, o CPC 00 é o tópico que todas as provas vão exigir de você. Todas as provas. Ó, nós listamos classificação de contas, depreciação, teoria da contabilidade. Dentro da teoria da contabilidade, anote CPC 00. No CPC 00, você terá todos os tópicos de conceituação importantes da prova. Conceitos de ativo, conceitos de passivo, conceitos de patrimônio líquido, conceitos de receita, conceito de despesa. Quais os elementos que compõem o conceito do ativo, do passivo, PL, receita e despesa. Dentro do conceito de receita e despesa, há um reflexo no patrimônio, que é um tópico super relevante para quem vai fazer o exame CFC. Papel e caneta na mão e vai listando. Porque eu estou falando aqui e eu vou acabar esquecendo a sequência. Mas primeiro eu falei de... Vocês puderem ir listando aqui, ó, nos comentários, quando alguém for chegando. Primeiro eu falei classificação de contas. Segundo eu falei depreciação. Terceiro eu falei CPC 00, que é um assunto que fica dentro de teoria da contabilidade. Quarto tema, escrituração. Se hoje você olhando nos meus olhos, reconhecendo que tem dificuldade em lançamento contábil, ou seja, escrituração, você tem dificuldade em fazer lançamento contábil, vai encontrar prova de contabilidade no exame CFC, você vai encontrar questões de lançamentos contábeis. Entendeu? No dia da sua prova, CFC, haverá questões de escrituração. Então, nós temos duas opções. A gente vai para o exame CFC só para testar, ou a gente vai para o exame CFC para garantir a aprovação. Então, se você está focado na aprovação, cara, não admita ir para o exame CFC sem dominar a classificação de contas, sem dominar a depreciação, sem dominar a CPC 00 e sem dominar o tema de lançamentos contábeis, escrituração. Tranquilo até aí? A escrituração é uma das técnicas da contabilidade. Há uma outra técnica chamada elaboração das demonstrações contábeis. E as demonstrações contábeis são tópicos importantíssimos para a sua prova. Quais são, por exemplo, as demonstrações contábeis que são campeões de cobrança em prova? O fato é que todas elas. Então não espere uma prova com a ausência de questões de balanço patrimonial. Você vai encontrar questões de balanço patrimonial. Você vai encontrar questões que envolvem os tópicos de DRE. Então anota aí, balanço patrimonial. DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. DFC, demonstração dos fluxos de caixa. Pode anotando. DLPA e DMPL, sendo a DLPA uma demonstração de lucros ou prejuízos acumulados e a DMPL uma demonstração de todas as mutações que ocorrem no patrimônio líquido. São tópicos campeões de prova. Classificação de contas, depreciação, CPC 00, escrituração, balanço, DRE, DFC, DVA, demonstração do valor adicionado, DLPA e DMPL, DLPA, DMPL, a parte de notas explicativas, comum, questões teóricas desse tema. Todos esses tópicos são extremamente relevantes. Anote mais. Lei 6404/76. Caraca. É possível ir para a prova sem dominar a Lei 6404? Pô, não faça isso.
Acontece que a Lei 6404, ela tem 30 artigos. Ou falei errado, 300 artigos. E não dá para você querer decorar os 300 artigos. Só que se essa Lei 6404, ela fala o tema dela é Lei das Sociedades por Ações, como um todo, assim. Lei das SAs. Sociedades por Ações. E a contabilidade para o exame CFC cobra especificamente a parte de contabilidade. Então, existe um conteúdo obrigatório para sua leitura da lei. Não der tempo de ler a lei toda, foca no que mais importa da lei. Começa no artigo 175, você estuda até o artigo 205. Do 175 até o 205 existe o conteúdo necessário para o exame CFC. O imperdível, que você está proibido de errar, está dentro do artigo 175, indo até o artigo 205. Então, do 175 em diante, até o 205. Perfeito? Então, Lei 6404, anota aí, CPC 25 provisões. CPC 25 provisões, que é quando reconhecer um passivo, mesmo na condição de incerteza da data ou do valor. O passivo, provisão especificamente, a provisão é um passivo em que o prazo ou o valor estão incertos. O CPC 25 diz exatamente quando uma provisão deve ser reconhecida e divulgada em nota explicativa, quando uma provisão entra no balanço, porque a provisão é reconhecida no balanço, quando a saída possível do recurso não é a saída provável, então você não tem provisão. Quando a saída for apenas possível, em vez de provável saída de recurso, então você não tem provisão, porque a provisão exige uma saída provável do recurso, provável saída de recurso e uma estimativa confiável. Então, o que nós listamos até agora? Eu vou tentar listar e ver se eu estou esquecendo de algum. Classificação de contas, depreciação, CPC 00, escrituração, balanço patrimonial, DRE, DFC, DVA, demonstração do valor adicionado, DLPA e DMPL, notas explicativas. Qual foi que eu estou esquecendo? Foi o mais recente agora que eu falei. Tá fugindo da mente aqui. Provisões, Lei 6404. Beleza? Provisões, CPC 25, Lei 6404. Ainda CPCs fortíssimos. Toda a prova. CPC 01, valor recuperável dos ativos. Muito importante para o exame CFC. E o CPC 16, estoques. As variações que ocorrem no estoque. É preciso dominar o estoque. Então, CPC 00, CPC 01. E anote também o CPC 02, que é o efeito da conversão das moedas estrangeiras para a moeda nacional. Então, estamos aí temas de extrema relevância. Você está proibido de errar na prova. Não dá para você ir na prova e ficar surpreso porque veio uma questão de balanço patrimonial, por favor. Ah, eu estou surpreso, veio DRE na minha prova. Não. Você domina esse assunto para você não errar. Perfeito? Tudo que eu listei aí, a gente ensina dentro da nossa plataforma de estudos. E as inscrições para o meu time de mentoria, elas acontecerão ao final do evento. Eu tenho um evento chamado Exame CFC 360. Ele vai acontecer entre os dias 24 e 27 de julho. E ao final do evento eu vou abrir as inscrições para o meu time de mentoria. Mas até lá, eu gostaria de convidar você para participar das lives aqui do Instagram
e de aulas que eu farei no YouTube. Então, se você recebe nossos e-mails, participa dos nossos grupos de WhatsApp, mantém participando, tá? Para eu notificar você da participação das nossas aulas. E quem ainda não se inscreveu para o evento gratuito online, que é o Exame CFC 360, basta comentar aqui o número 360, ou na foto que a gente postou no feed, o número 360, e a gente vai encaminhar o link para você matricular, ou melhor, cadastrar o seu e-mail para não perder o evento gratuito. E aí, dentro do evento gratuito, eu vou te entregar muito conteúdo de valor e, sim, vou abrir as inscrições para o meu time de mentoria para aqueles que quiserem um acompanhamento meu, tá bom? Muito obrigado pela parceria, pela confiança. Contem comigo e eu espero vocês amanhã. Grande abraço. Tchau, tchau.